Queridos, é com muita alegria que a gente está aqui na casa do Senhor, nessa segunda celebração, para poder partilhar aquilo que o Senhor tem ministrado. Eu sei que você já foi ministrado pela adoração. A palavra diz que Deus habita em meio aos louvores. Você crê? Eu quero lembrar que nós aqui na terra, nós estamos ensaiando. Porque na eternidade, você não vai ser engenheiro, você não vai ser médico, você não vai ser funcionário público, você não vai ser do lar, você não vai ser, comerciante, banqueiro, bancário. Só tem um título na eternidade: adorador. A palavra diz em Efésios que Ele nos fez para louvor da sua glória. E toda vez, querido, que você vê na Bíblia um relato do trono de Deus, você vai encontrar anjos adorando ao Senhor. Você vai encontrar, aqueles que diante dele não conseguem fazer outra coisa a não ser se prostrar e o adorar. Então, quando a gente está aqui na casa do Senhor e vê essas canções lindas, você pode estar como alguém que canta ou como alguém que adora. Escolha ser um adorador. Algumas vezes, se a gente não tiver com o coração vivendo, a gente está sendo só um cantor. Porque a adoração é aquilo que procede de dentro. A adoração é o que o céu está enxergando, não o que as pessoas estão vendo. Talvez as pessoas estão vendo uma manifestação dos braços, talvez estão vendo uma voz bonita, ou talvez uma voz desentoada. Mas bonita ou desentoada não importa, o que importa é aqui dentro. Eu tenho dito para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou cantor, eu tenho até vergonha, porque às vezes eu quero puxar alguma coisa aqui e o negócio não sai. Mas ainda bem que o Senhor recebe a minha adoração. Ainda bem que o Senhor recebe a adoração. E esse não é o tema. Essa semana, eu até esqueci de falar isso no primeiro culto. Por que Deus trouxe esse tema para mim? Eu imagino que alguns de vocês ou acompanharam ou souberam que depois de muitos anos, astronautas americanos voltaram agora a estar numa espaçonave tripulada. E o propósito era exatamente rodear a Lua. E eles estavam o tempo todo em contato com a Terra. Só que chegou uma hora, num intervalo de 40 minutos, que eles estiveram num ângulo em que estavam numa posição diametralmente oposta à Terra. E durante aqueles minutos eles ficaram incomunicáveis. O que eu achei lindo é que alguém que tem uma visão do divino, do eterno, está ali falando e a linha de contato está ficando cada vez mais falha. E ele está fazendo uma linda declaração para Deus sobre o Senhor do firmamento ali. E foi exatamente pensando no momento em que ele tinha muito contato, em uma hora em que o contato estava ficando rarefeito, até que acabou, que o Senhor me deu o tema da palavra de hoje. E o tema da palavra de hoje, coloca aí por favor: Senhor das minhas estações. Diga comigo: Jesus, o Senhor das minhas estações. Queridos, eu não sei você, mas a verdade é que nós temos estações diferentes. Ninguém vai viver uma vida só de flores. Ninguém vai viver uma vida só de rosas. Ninguém vai viver uma vida só de primavera e verão. Invariavelmente nós vamos passar por estações distintas. Próximo slide aí, por favor. E aí eu quero te perguntar: você reconhece a existência de estações diferentes em sua vida? Talvez, querido, hoje você está vivendo a melhor fase da sua vida. Talvez alguns estão hoje aqui gozando de boa saúde, a família está bem, o casamento está bem, as contas estão pagas. Você está vivendo uma crescente espiritual e você olha para o retrovisor da vida e está dizendo: meu Deus, eu acho que é o melhor momento da minha vida hoje. E glória a Deus por isso. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Mas talvez alguém está dizendo: pastor, eu queria que fosse para mim. Mas a verdade é que não é isso que eu estou vivendo hoje. Talvez alguns estão vivendo a estação, em que o contato ficou pequeno, em que pessoas se afastaram de você, em que um dos lugares que você mais está frequentando é o hospital,
Talvez a estação em que o desemprego chegou na sua casa. Um está desempregado, ou os dois desempregados. Talvez uma estação em que um determinado conflito está maior do que a tua sabedoria e você não está conseguindo resolver um conflito com alguém que você ama. Isso está mexendo demais com você. Talvez uma filha, um filho, talvez o seu cônjuge, talvez os seus pais, um irmão, um cunhado. Eu não sei, queridos, mas uma coisa aí você precisamos reconhecer é que há estações distintas. Nem todo mundo vai viver, sabe, o tempo todo assim, ó, com sorrisão, não na alma. Pode até estar com sorrisão no espírito em todas as estações, mas na alma é diferente. Agora, qualquer que seja a sua estação, eu e você aprenderemos ao longo dessa palavra que é preciso Ele ser o Senhor em cada estação. É preciso Ele ser o Senhor em cada estação. Sabe, quando eu falo isso, eu me lembro do apóstolo Paulo. Como eu aprendo com a vida daquele homem. E é interessante que a carta que ele mais fala de alegria, ele estava preso. Ela é chamada pela teologia de carta da alegria, carta aos Filipenses. É exatamente na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, quando ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É na carta aos Filipenses que ele preso está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É na carta aos Filipenses, quando, sabe, ele passava por ambiente sombrio, insalubre, a ausência das pessoas, passando muita necessidade. Irmão, nós não estamos falando de uma prisão de 2026, nós estamos falando de uma prisão do primeiro século. Ambientes insalubres, muitas vezes, como está registrado em Atos 16, a prisão era com os pés e as mãos acorrentadas a troncos. Você lembra de Atos 16, lá de Paulo e Silas? A Bíblia diz que eles estavam acorrentados. A experiência em Filipenses, a Bíblia não registra o detalhe, mas a Bíblia deixa claro que ele estava preso. E ele está até pedindo aos irmãos que orem, para que em cadeias ele continue sendo um instrumento de Deus. Aí eu te digo, como pode alguém que está preso, está passando um momento extremamente difícil na sua vida, mas está dizendo: alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo a você: se alegre. Outra vez eu digo a você: eu aprendi pelo meu Senhor a ter fartura e passar pela escassez. Eu aprendi com o Senhor a olhar para o meu guarda-roupa e ter um monte de roupa, mas aprendi a estar sem nada para escolher. Aprendi, sabe, que eu posso estar cercado de amigos, mas eu posso estar num determinado momento sem ninguém, porque aquele que me fortalece é o Senhor. É quando o Espírito dirige a alma, o Espírito alimentado pelo Espírito do Pai, o Espírito guiado pelo Espírito Santo. Mas que Espírito é esse? O meu, irmão, o teu, o nosso. Tu tens um Espírito aí, ó, a parte que foi soprada por Deus em você, a parte que é eterna dentro da tua existência é o Espírito. Se esse Espírito estiver conectado ao Espírito Santo, o Espírito do Pai, então você está forte. E à medida que Ele me fortalece, que Ele te fortalece, então a circunstância não te move mais. Mas quando a gente fala de estações, queridos, nós vamos lembrar que na natureza tem 4: verão, outono, inverno e primavera. Eu confesso a vocês que antes dessa palavra eu não sabia quando é que começava e terminava o... Porque eu estudei isso lá atrás, há tantos anos, que eu não lembrava mais, irmão. Então eu fui dar uma pesquisada. E aí, eu quero falar daquela que eu coloquei como primeira, que é o verão. Bota aí o verão pra gente. Ok. Deixa eu fazer um ajuste aqui, porque eu esqueci de fazer esse ajuste. E aí está apagando a minha tela. Pronto. Sabe, queridos, o verão tem essas características aí, ó. Prevalência do calor, prevalência de um espírito mais de euforia, mais alegre, mais animado. O verão promove ajuntamento de pessoas. As pessoas estão mais à vontade para ficar na rua até mais tarde da noite,
não é? As pessoas não estão ali aninhadas numa chuva forte que está acontecendo. O verão representa uma fase alegre na nossa vida. O verão representa um momento em que você está cercado de muitas pessoas. O verão representa um momento em que você é mais impetuoso, é mais rápido em tomar as decisões. E eu quero dizer para você que a palavra que diz que Ele é o Senhor das minhas estações, o Senhor das fases da minha e da tua vida, tem que estabelecer Ele como Senhor também no teu verão. E para cada uma dessas 4 fases, o Senhor me deu, enquanto eu orava e pedia a direção, um exemplo de como viver o verão de maneira correta e como não viver o verão. Porque quando eu estava pedindo a direção de Deus de como viver o verão de maneira correta, o Senhor me lembrou de como Jó era como servo de Deus no tempo da fartura, no tempo em que estava tudo bem, no tempo em que havia vida em abundância. E a palavra de Deus registra assim, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Diga comigo, íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. A palavra de Deus, o Deus eterno, qualifica o seu servo com 4 características poderosas, irmão. Imagine o céu declarando acerca de mim ou de ti: o meu filho é temente, o meu filho é reto, o meu filho é íntegro, o meu filho tem caráter, o meu filho é apaixonado por mim, o meu filho é um adorador extravagante. Qual a menção dos céus hoje para você? Qual a menção dos céus hoje para mim? E o versículo 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3 tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois, 500 de jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Verso 4: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. Esse texto mostra o verão na vida de Jó. Fartura, alegria, muita gente, cercado de muitos servos, cercado de muitos familiares. Mas o texto começa dizendo que ele temia a Deus, era íntegro e se afastava do mal. Mas olha como termina na parte que eu quero frisar, que é o 5. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Ei, no verão, na fase boa, Jó continuava totalmente temente a Deus. Ele não vacilava, ele não abria mão das disciplinas espirituais, ele não deixava de adorar porque estava tudo bem. Irmãos, eu e você conhecemos muitas pessoas que só têm buscado a Deus na hora do perrengue, só quando chega o inverno, ou pelo menos o outono. Porque se está tudo bem, se está passando pela primavera ou pelo verão, a igreja é só quando dá certo. Ler a Bíblia, esse negócio é cansativo. Sabe? Querido, a palavra hoje vai ensinar que você somente vai viver a direção do alto se você escolher tê-lo como Salvador e Senhor em todas as estações. O Deus da sua infância, o Deus da sua adolescência, o Deus da sua juventude, o Deus da sua fase adulta, o Deus da sua velhice, o Deus da eternidade. Amém? É claro que aqui eu estou me referindo a quem está desde pequeno no Evangelho. Mas talvez você abriu o coração para essa verdade espiritual já numa fase madura. Glória a Deus, porque hoje o céu já se revelou a ti. Mas daqui para frente, não venha mitigar, não venha negociar com aquilo que é inegociável. Porque se eu olhar aqui para outros exemplos, eu vou ver que tem exemplos muito ruins. E eu peguei um exemplo de alguém que estava vivendo o auge, a fartura, o poder, a fama, mas não buscou a Deus, e o juízo veio imediato. Daniel capítulo 5. Livro do profeta Daniel é o último dos profetas maiores. Capítulo 5 fala a história de Belsazar. Belsazar era rei na Babilônia, filho de Nabucodonosor o Grande. Nabucodonosor tinha tido um império poderosíssimo, na sua época o império mais poderoso.
Quando Nabucodonosor é substituído, quem assume o trono é seu filho Belsazar. Belsazar pegou um reino forte, poderoso, influente. Seu nome era grande. Mas o texto do capítulo 5 diz que na melhor fase, Belsazar vai e decide adotar uma postura de zombaria. Decide adotar uma postura de afronta. Ele não só não busca a Deus, como ele afronta, fazendo uso indevido dos utensílios da casa do Senhor. E olha o que acontece. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres e concubinas do rei, usasse para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados no templo da casa de Deus em Jerusalém. E naquela farra, naquele ambiente, não é, onde Deus não era cultuado, os instrumentos da casa do Senhor foram retirados para dizer aqui, ó, nós somos os maiorais, nós prevalecemos, até contra o Deus dos judeus, nosso exército prevaleceu. E agora nós vamos farrear com aquilo que veio lá da casa de Jerusalém, do templo sagrado. Irmãos, ele não terminou aquela festa. No versículo em diante, vai dizer que, estando ele bebendo com os utensílios da casa do Senhor, num ambiente onde havia uma grande parede bem iluminada, a Bíblia faz questão de mostrar que era iluminada, uma mão começa a escrever a sentença de morte. Eu vou ler o texto. Verso 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada no palácio, no lugar iluminado pelo candelabro, era para todo mundo ver. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. Suas pernas bambearam, seus joelhos batiam no outro. Medo. Aquele rei estava vivendo a melhor fase, mas o seu coração estava totalmente distante de Deus, completamente afastado do Senhor. Queridos, às vezes me causa tristeza ver hoje, especialmente nesses vídeos curtinhos que são feitos, e que às vezes a gente vê no Instagram, pessoas cristãs chegando em ambientes de centro de cidade, de grandes centros ou campos universitários, e você crê em Deus? Eu não creio. Eu estou nem aí para esse negócio de crente, para esse negócio de Deus. Sabe, pessoas que estão até, talvez vivendo aos olhos humanos uma fase boa. Aos olhos humanos talvez tenham adquirido fama, dinheiro, status, viagens. Mas eu me lembro de Jesus contando a parábola do louco, do rico louco ou do rico insensato. E a Bíblia diz que o Cristo, falando sobre a necessidade da gente nessa vida se conectar com o Pai, nessa vida se preparar para a eternidade, ele disse, olha, tem muita gente correndo por tudo, menos por principal. Ele disse, certa vez, um homem de muitas posses resolveu derrubar os seus celeiros e fazer celeiros muito maiores, porque ele disse, hoje eu vou colher a maior de todas as plantações. E ele de fato colheu a maior plantação que ele nunca teve igual. Quando ele encheu todos os seus celeiros, todos os seus armazéns, ele bateu no peito e disse, agora come, bebe, folga, se diverte, farra bastante, porque tu tens dinheiro reservado para muito tempo. Jesus disse, naquela mesma noite, a voz do alto bradou e disse, louco, aquilo que tu tens preparado, para quem será? Irmão, e você sabemos que no caixão não leva nada. Não leva nada. Pode ter construído milhões ou bilhões, não leva nada. E quando nessa vida, nesse tempo, nessa oportunidade, a gente não faz aliança com o nosso Deus, a gente não pega o novo e vivo caminho que é Jesus, nos tornamos o mais miserável de todos, o mais pobre, o mais paupérrimo de todos, porque a riqueza do homem não está naquilo que fica, a riqueza do homem está no eterno. Então, se você está vivendo uma estação boa, é tempo de viver como Ló, como Jó. Eu já ia trocando o personagem aqui, ó. Como Jó. Ló não é um bom exemplo não, viu? Deleta aí, ó. Ló nem de longe é um bom exemplo, tá certo? Então,
É isso mesmo, não é? Então, vamos lembrar que Jó estava vivendo um ótimo momento, mas ele não baixou a guarda nas suas disciplinas espirituais. Mas nem todo mundo está vivendo no verão a hora toda. Na nossa natureza, depois de 21 de março, vem o período que vai de 22 de março a 21 de junho, é chamado de outono. Coloca aí sobre o outono, por favor. E o outono é exatamente o período em que a temperatura começa a baixar e começa a chover. E a chuva, querido, naturalmente ela vai provocar um pouco mais de isolamento. As pessoas ficam mais recolhidas dentro de suas casas. É um período de um céu um pouco mais cinzento. Em nossa Maceió, por exemplo, nós temos, principalmente a partir da segunda quinzena de março e nesse mês de abril, também em maio, às vezes a gente tem um grande volume de chuvas. Agora, por exemplo, a missionária Thaís estava até pedindo a gente para poder estar orando, e eu vou colocar na intercessão também pela República Dominicana, né, mostrando vídeo de muita inundação lá na República Dominicana, e os trabalhos da igreja, do povo de Deus, né, e ela dizendo: pastor, precisamos orar para que o Senhor possa fechar os céus lá e parar aquela chuva toda, para que não haja sacrifício de vidas. Sabe, queridos, o outono traz em geral muita chuva. E na minha vida e na sua vida, o que pode ser o outono? Talvez o momento em que você não está mais cercado de tantas pessoas. Talvez o momento em que o baixar da temperatura represente a euforia ter passado. Talvez esteja representando na sua vida a necessidade de fazer algumas escolhas mais difíceis. Como é que você age no outono? A Bíblia vai mostrar bons e maus exemplos de pessoas que no seu outono fizeram a coisa certa, e de outros que meteram os pés pelas mãos e pagaram um alto preço. Então eu quero que você se aproprie junto comigo aqui do exemplo de Davi em Ziclague. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Antes de eu ler, eu quero que você entenda esse texto. Davi estava há anos fugindo de Saul. Saul, com todo o seu exército, no encalço de Davi para matar. Saul estava possesso de demônios o tempo todo. Saul tinha sido ungido por Deus, tinha sido cheio do Espírito Santo. Mas quando o orgulho e a vaidade tomaram conta do coração de Saul, quando a inveja e o ciúme começou a arder, então ele saiu da presença da luz e passou a ser usado pelas trevas. Nessa ação demoníaca, Saul se torna inimigo número 1 de Davi. E Davi começa a não ter mais lugar para ele ficar. E a Bíblia diz que Davi, em ato de desespero, ele vai para o território dos filisteus. E ele vai arrumar uma cidade que é fronteira para ir morar lá, chamada Ziclague. E a Bíblia conta, queridos, que ele morou um tempo lá em Ziclague. Só que chegou a hora que ia ter uma guerra entre os filisteus e os judeus. O povo de Davi e o povo que estava recebendo Davi agora. E Davi então chega para o rei dos filisteus e diz: olha, meus homens estão a seu dispor, pode contar com a minha espada. O rei se alegra e vai e autoriza Davi a ir para lá. Quando Davi chega no início da guerra, os outros generais olham para o rei e dizem: esse cara não luta com a gente não, porque ele é judeu, vai que no calor da guerra a espada dele vira contra a gente. Eu não quero esse cara aqui não. Então o rei chega para Davi e diz: Davi, você já deu prova da sua lealdade, mas meus generais não querem. Volta para tua casa, volta para Ziclague, leva teus homens. Nesse intervalo de vir e voltar, ele demora 3 dias. E quando ele está se aproximando de Ziclague, diz o texto que a cidade tinha sido destruída pelos amalequitas. Que a cidade tinha sido destruída, presta atenção, destruída e incendiada. Então de longe eles já viram aquela fumaça enorme subindo aos céus. Eu fico imaginando que quem estava a cavalo acelerou, porque sabia que eram suas famílias, esposas, filhos, pais, idosos haviam ficado lá, mulheres e crianças. E a Bíblia diz que quando Davi chega, ele vive um dos momentos mais difíceis da vida dele. E eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, eu vou ler só o versículo 6. 1 Samuel 30, 6, diz assim, ó:
Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. No momento mais difícil, quando as pessoas estavam se afastando dele, quando aqueles que até tinham jurado a vida, queriam lutar por ele, agora pensando em suas esposas e filhos, estavam dizendo: estamos agora sem nossas esposas, sem nossos filhos, porque Davi escolheu errado, porque o rei foi lutar uma guerra que não era nossa, porque a gente estava no lugar errado, com as pessoas erradas, olha o que é que deu. E aí o primeiro se abaixa e pega uma pedra, o outro se abaixa e pega outra, e vários começaram a pegar pedras para apedrejar. Irmãos, a Bíblia não conta o que eu vou falar agora. Aqui é minha interpretação. Eu entendo que nessa hora, os valentes de Davi, aqueles 30, porque Davi tinha homens que estavam dispostos a dar a vida por ele a qualquer hora. Eu fico pensando que nessa hora, os valentes fizeram um cerco em volta. E não foi um cerco de rosto para Davi, não. Foi o contrário. Virando para os homens, os outros soldados. Eles estavam todos assim. Vem cá, Damasceno, por favor. Damasceno, aqui, vem cá, Maico. Alex, vem cá. Ok. Natan e Max, vem cá, por favor. Jadson, vem para cá. Isso. Como o Davi é pequenininho, certo? Vem cá. Vem cá. Isso, pega nele. Pega aqui. Agora, isso, fecha aqui, ó. Fecha assim, ó. Fecha assim. Aqui, ó. Pega aqui nele, Jadson. Aqui, ó. Entende? Essa é a leitura que eu faço desse texto. Eram 600 homens. Uma grande parte daqueles homens se abaixou, pegou pedra e disse: ele escolheu errado. E nós perdemos nossos filhos. Nós perdemos nossas esposas. E aí alguns dos valentes fizeram escudo naquela hora e disse: para pegar Davi vai ter que passar por cima da gente. Só que esses homens eram amados. Eram respeitados e amados, todos eles. Eram líderes preciosos. E aí quem pegou pedra começou a botar no chão. E nessa hora, Davi se ajoelha. E ele diz: Senhor, eu errei, Senhor. Mas o Senhor sabe que eu quis fazer a coisa certa. E eu sei que Tu és o meu socorro. Eu sei que eu não tenho força, mas a minha força está em Ti, Senhor. Eu não tenho sabedoria, mas a sabedoria vem de Ti. Senhor, me ajuda a corrigir. Senhor, me dá livramento. Senhor, o meu erro, eles não podem pagar, Senhor. Me ajuda, Deus. E enquanto ele orava, queridos, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Enquanto ele orava, o medo foi embora. Enquanto ele orava, a coragem voltou. E eu fico imaginando que ele se levanta desse ato de joelho, cheio de força, e olha para eles assim: olha para mim aqui, ó. Vocês aqui, olha para mim. Deus acabou de dizer que está com a gente. Deus acabou de dizer que nossas esposas, que nossos filhos serão restituídos. Eu posso contar com você. Ei, eu posso contar com você. Sua espada está comigo. Pode descer, queridos. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Ele manda chamar o sacerdote. O sacerdote consulta e diz: olha, Deus mandou dizer: vá, porque eu estou contigo. Vá, porque não vai se perder nenhuma das esposas e nenhum dos filhos. E grande será o triunfo. Deus queria mostrar que a obra era obra de Deus e não do homem. 200 dos valentes ficaram no meio do caminho, guardando a bagagem. Só foram 400, eram 600. Mas Deus disse: eu não preciso de 600. Eu vou fazer com 400. Irmãos, essa vitória é tão extraordinária que ela marca aí a unidade do nome de Davi em todo Israel. Ele pega despojos de guerra e distribui para as 12 tribos. Porque grande foi a fartura dessa vitória. E o texto é enfático em dizer que não morreu nenhuma das esposas, nenhum dos filhos, que os estrangeiros não tocaram em nada. Amém? Era um tempo difícil, mas Davi sabia o que fazer. Ele se reanimou no Senhor.
Se eu for para outro personagem, que é o mau exemplo, no mesmo livro de Samuel, capítulo 15, eu tenho um exemplo de Saul. Saul tinha sido ungido por Deus, escolhido por Deus. Deus não queria que houvesse rei Israel, mas quando o povo pediu, Deus disse, tá bom. Samuel, não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. E Deus então unge a Saul. Foi Deus quem escolheu, irmão. A Bíblia é clara em repetir isso. Tanto que quando Samuel recebe a missão da parte de Deus de dar a notícia de que Deus não queria mais Saul, que ia ser outro, Samuel questiona a Deus. E Deus disse, você esqueceu que fui eu que o separei? Foi eu que ungi? Sabe, Deus não queria que Saul tivesse tomado esse caminho. Mas a verdade, no capítulo 15, é que você vai ver que, diante de uma grande vitória, Saul escolheu se engrandecer diante das pessoas. Saul escolheu o caminho da rebeldia. Ao invés de ouvir a voz de Deus, e o comando era claro, ele escolheu preservar bois, ovelhas e o rei, para engrandecer o nome dele, para dizer assim, ó, nunca houve em Israel um sacrifício para Deus tão grande, de tamanha fartura. Mas tudo isso era o ego dele inflado. E olha a resposta de Deus no capítulo 15, versículos 10 e 11. Então a palavra de Deus veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Era tempo de guerra, irmão. Era tempo de conflito, não era a fase da primavera, nem era verão. Era um tempo difícil, mas no tempo difícil, Saul escolheu seguir seu coração e não a vontade de Deus. Olha como ele justifica a escolha dele no verso 24. Então Saul disse para Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você, Samuel, falou, porque eu temi o povo e dei ouvido à voz deles. Sabe? Você precisa saber como fazer em cada estação. E tem hora que escolher a coisa certa é ser o patinho feio dentro da empresa. Tem hora que escolher a coisa certa é ser aquele aluno, aluna que vai deixar de ser popular no meio dos colegas, do ambiente acadêmico, do ambiente do ensino médio. Tem horas que fazer a escolha certa é você saber que está perdendo algumas alianças. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Saul queria ficar bem na foto. Saul queria que as pessoas estivessem como um rei popular, como um rei benquisto, como um rei famoso. O ego dele inflando, o pavão estava que estava. Entende? E aí ele desobedece a um comando literal de Deus. É nesse texto aqui, irmão, eu não vou ler, que a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É nesse contexto que a palavra diz, o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Deus estava dizendo, você errou e errou terrivelmente. E porque você errou, é passado de ti o teu reinado para alguém melhor do que você. Mas porque Deus é bom e a misericórdia dele se renova a cada novo amanhecer, está lá em Lamentações, então chega a primavera. Não é? A gente tem inverno, e eu pulei aqui, primeiro vem o inverno. Tem o inverno. O inverno começa de 22 de junho a 22 de setembro. E o inverno, você já sabe, é a estação mais fria. Se bem que convenhamos, né? Nosso inverno aqui não tem frio, tem chuva. Não é? Quem conhece frio, quem viaja para o sul, sudeste, ou viaja para a Europa, ou viaja, né, para a América do Norte, alguma coisa que pega ali temperaturas perto de zero, abaixo de zero, sabe que é frio. A gente aqui experimenta uma brisazinha mais, né? O que é o nosso frio aqui? 20 graus, 21. Talvez uns 18 graus, um dia de madrugada, 3 da manhã, soprando muito, você vai encontrar 18 graus. Um lugar onde a água do mar é quente o ano inteiro. Irmão, morei um tempo em Florianópolis. O povo só entra no mar lá 3 meses do ano. O restante, só quem entra é surfista, com aquelas roupas emborrachadas. Porque é de bater o queixo.
Água gelada, irmão, água gelada. Aqui, parou de chover um pouquinho, o sol abriu. Se você não for mole, você vai. Pega uma praia, vai para uma lagoa. Não tem frio. Mas, a priori, é o período chamado de inverno. Nosso inverno é bem relativo. O inverno de Alagoas é somente chuva. Não é frio, não é um pouquinho de chuva. Mas o inverno representa, na fase da vida, a etapa mais difícil de todas. Representa, muitas vezes, uma pequena comunicação. Talvez no ambiente familiar. Uma pequena comunicação, talvez dentro da própria igreja. Um tempo em que você se isolou. Sabe de uma coisa, irmão? Eu tenho visto crentes dar uma vacilada federal. O cara está passando por um problema sério, ele deixa de ir à célula, ele deixa de vir à igreja. Não, apóstolo? Apóstolo com muitos anos de experiência. Estou certo ou não estou, apóstolo? Rapaz, está tudo errado, cara. Se a coisa está desmoronando, você tem que ir para quem é a estrutura. Sabe? Se o negócio está ficando sombrio, cinzento, vai para quem é a luz. Se está faltando, vai para Jirê, ele é a provisão. Está doente, o teu inverno é a doença que chegou na tua casa, na tua vida. Corre para Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Sabe? É preciso a gente entender que Deus é Deus em todas as estações. Irmão, a palavra do Senhor, pelo ministério do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz assim, ó: Deus é fiel, e ainda que sejamos infiéis, Ele continuará fiel, porque não pode negar a si mesmo. Diga comigo, a natureza de meu Deus é de um Deus fiel. Farrapão sou eu, irmão, é você, Ele não. Deus é perfeito em tudo que faz. Então, irmão, se em algum momento na sua vida, se a estação presente ou a estação que pode vir lá no futuro, as coisas começarem a se fechar e você reconhece que está vivendo um momento mais difícil, irmão, essa é a hora que você tem que se apegar mais. Essa é a hora que você precisa depender mais. O erro é a gente achar que só vai depender de Deus quando está ruim. Isso também é errado. Por isso que o tema de hoje é o Senhor das minhas estações, qualquer uma delas. Mas entenda, a Bíblia é recheada de exemplos de gente que no momento mais difícil estava vivendo o momento mais íntimo com Deus. E eu gosto demais da vida do apóstolo Paulo, então eu quero citar esse exemplo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. É nesse capítulo, queridos, que o apóstolo Paulo termina a sua última carta. O último livro que o apóstolo Paulo escreveu, melhor dizendo, a última carta, foi a segunda carta a Timóteo. Ele já está no corredor da morte em Roma. Ele está preso. E a primeira fase da prisão dele em Roma, presta atenção nisso, é uma fase em que ele tem direito a estar numa casa alugada. Então ele está preso sem poder sair de casa, é uma prisão domiciliar, a primeira etapa. Mas depois que o julgamento inicia, ele é colocado na masmorra. Ele é colocado dentro do sistema prisional romano. E a Bíblia dá a entender que ele está num local totalmente insalubre. Porque ele vai pedir a capa dele, ou seja, ele está com frio. Ele vai mostrar que as pessoas o abandonaram, mas tem alguém que nunca o abandonou. Eu quero que você venha comigo aqui, ó. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, eu vou ler primeiro o versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os meus pergaminhos. Queridos, Paulo está preso no corredor da morte, com uma sentença em andamento. E ele está dizendo, traga uma capa e traga os meus pergaminhos. Os pergaminhos era a palavra de Deus. Imagine que ele está vivendo a estação mais difícil da vida dele. A morte se aproxima, mas ele quer continuar bebendo da fonte. Ele quer continuar lendo a palavra de Deus. Ele quer continuar em aliança com Deus. Ele quer continuar alimentando o seu espírito. Ele quer continuar construindo intimidade. Ah, pastor, mas onde é que o senhor tirou a ideia de que ninguém estava com ele? Vamos lá, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Olha que coisa triste.
Tem hora, irmão, que você vai procurar, e talvez até faça parte do tratamento de Deus. Você vai procurar e gente que dizia te amar, não aparece. Talvez gente que te ama de verdade não pôde aparecer, não conseguiu chegar naquela hora. Eu vou continuar lendo. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado. Senhor aqui é com S maiúsculo, ele está falando de Deus. Não faltou a presença do Cristo glorificado, aquele que ele conheceu no caminho de Damasco, aquele que apareceu quando ele estava preso em Jerusalém, aquele que disse: eu estarei com você, é preciso que você vá até Roma. E aí ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Diga comigo: o Senhor é tudo que eu preciso. Vixe, está fraquinho. Vamos tentar de novo, 1, 2, 3. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu amo essa frase, ela está literalmente no Salmo 73, verso 26, na NTLH. Na linguagem de hoje, você encontra Salmo 73, 26. O Senhor é tudo que eu preciso. Ele vai dizer, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Meu Deus, o que ele está dizendo? As pessoas me abandonaram, mas o Senhor estava comigo e me revestiu de forças. Isso me faz lembrar o Salmo 18 de Davi: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exércitos, com meu Deus eu dobro um arco de bronze. Davi estava dizendo: eu estou preso, mas não estou fraco, porque Deus é a minha força. Queridos, eu dei o exemplo de Saul aqui, de alguém que no outono se afastou de Deus. Sabe quando o que está ruim consegue ficar pior? Saul é o exemplo também do inverno. Alguém que no momento mais difícil se afastou de Deus ainda mais. Porque se eu avançar para o capítulo 28 de 1 Samuel, eu não vou ler. O capítulo 28 vai dizer que havia uma guerra armada contra ele, mais uma guerra. E dessa vez, ele vai e se consulta com uma feiticeira. Ele consulta a feiticeira. E ao consultar a feiticeira naquele dia, a sentença de morte dele foi decretada. Sabe, a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Irmão, é melhor não saber do que saber e desobedecer. Saul sabia qual era o caminho certo, mas havia escolhido deliberadamente e se distanciando de Deus, até que o juízo dos céus veio sobre ele, e a promessa que havia sido liberada mais de 10 anos atrás sobre a vida de Davi, agora estava prestes a se cumprir, porque o reino ia ficar vazio, o trono ia ficar vazio. Mas felizmente na vida da gente, o inverno não é para a vida toda. Diga comigo: uma hora a primavera chega. Irmão, fala cheio de fé e alegria. Diga: uma hora a primavera chega. E o que é a primavera? A primavera é a estação das flores, dos frutos, da vida reluzindo para você, não é não, Lu? Ô, Lu, gostei desse glória a Deus. De outra vez eu vou chamar para você vir dar o glória a Deus aqui no microfone. Sabe? É, gente. Sabe, tem gente andando de para-choque assim, farol baixo, esmurecido, porque parece que o céu está de bronze. Ei, não vai ficar de bronze a vida toda não. Se você durante o seu inverno olhar para o Senhor, você vai ver que a primavera chega. Eu me lembro agora de Elias, querendo que a sua vida tivesse cabo. Elias dizendo: Deus, tudo que o Senhor me mandou fazer eu já fiz, durante todas as suas ordenanças eu cumpri, mas agora a rainha está no meu encalço, e ela quer me tirar a vida. Ela até jurou, Deus, que vai me matar nas próximas 24 horas. Então, sabe de uma? Eu já cumpri a minha missão toda, pode me levar. E Deus diz: alto lá, eu quero me encontrar contigo lá no Horebe. Eu quero me encontrar contigo lá na montanha, vai para lá agora. E ele come uma vez e dorme, come segunda vez e dorme. Na terceira vez ele diz: agora come e bebe,
porque grande será a tua jornada. Impulsiona Elias para o Horebe. Elias passa 40 dias caminhando em jejum e ele não está pronto ainda. Tanto que quando ele chega, parece nós, com a canção do marreco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. 40 dias caminhando para ir se encontrar com Deus. Quando chega a se encontrar com Deus, ele entra na gruta, vai para a caverna. Deus não marcou encontro na caverna. Deus marcou encontro no alto da montanha. E Deus chega para ele e diz: Elias, sai da caverna. Sai da caverna. Irmão, para você ver de novo a primavera, tem que dar passos de fé. É preciso agir como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como um jovem de Deus, como uma criança de Deus, como um adolescente de Deus, como um ancião de Deus, em todas as estações. E aí, a gente vai ver que tem coisas que parece que a gente baixa a guarda quando está tudo bem. Porque a primavera era para ser uma estação só de bênçãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando está tudo bem na vida, quando está tudo frutificando, tem gente que não está nem trabalhando mais, já está vivendo de rendas. Está tudo no lugar, o casamento está bem, a família está bem, as contas estão pagas, a saúde está boa. Aí, eu vou passear. Aí passeia, onde passeia não procura a Deus, não vai em uma igreja, não alimenta espiritualmente. Aí volta, aí se enche de atividade, de lazer, disse daquilo, está tudo muito bem. E não alimenta mais a parte espiritual. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Uma das maiores ciladas que o crente pode cair é achar que ele pode viver alguma fase da vida sem o governo do Senhor. Porque quando está tudo bem, se eu não alimentar o meu espírito, entenda uma coisa: tudo aquilo que a gente alimenta se fortalece, o que a gente não alimenta esmurece e morre. Lá em Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito Santo que há em vós. Se não apagueis, é porque estava aceso e pode ser apagado. E como é que o crente está aceso, está vivendo lindo em Deus, e agora Deus consertou a sua vida, pegou o seu caos, organizou. Você estava no deserto, está no oásis. Aí agora você começa a deixar de ir para a igreja, deixa de ler a Bíblia. No celular já tem música popular toda hora, você entendeu? E aí a sua roda de amizade, para se tornar mais influente, já está convivendo com pessoas que não tem nada de Deus, e o discurso daquela pessoa já começa a descer no seu coração, e já começa a parecer que está tudo certo. Cuidado, querido. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O maior vacilo de Davi aconteceu quando estava tudo bem. E eu preciso ler esse texto junto com você, tá? 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1 e 2, Davi e Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe era o general, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Diga comigo: no tempo da guerra, o rei ficou ocioso. Presta atenção no que diz o 2. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali vi uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Eu vou parar aqui que o resto você já sabe. Era tempo de guerra, mas o exército de Davi nunca tinha perdido batalha. O reinado tinha chegado no seu apogeu. O nome de Davi tinha se tornado grande. O seu exército era experiente. Joabe era um homem de confiança. Davi diz: eu não preciso ir para a guerra, eu vou ficar aqui. E aí, aquele adorador extravagante, o pastorzinho de ovelhas, o homem que a Bíblia diz que tinha um coração segundo o coração do Pai. Irmão, o diabo não brinca de ser diabo, por isso a gente não pode brincar de ser crente. Em todo tempo eu e você temos que nos voltar às práticas espirituais, porque o diabo não respeita pastor, bispo, apóstolo, profeta, missionário, sabe, líder de adoração, líder de intercessão, não respeita ninguém.
se a gente não tiver em conexão com os céus, a primavera pode se transformar no nosso caos. Porque Davi estava na melhor fase, mas estava com as suas disciplinas espirituais em falha. Estava num ambiente que não era para estar, olhando o que não era para olhar, desejando o que não era para desejar. E se você conhece a história toda, eu não tenho tempo para ministrar agora, você sabe que aqui é o início de uma grande queda. Uma queda que destruiu a vida de Urias, uma queda que destruiu muitos da casa do próprio Davi, porque Deus, que presenciou a tudo, liberou juízo. E quando o juízo de Deus veio, não matou a Davi, mas a mão pesou sobre a casa e a família de Davi. Filhos dele morreram, filhos se rebelaram contra ele. A rebelião de Absalão não é outra coisa a não ser um juízo de Deus que foi liberado pela boca do profeta, assim que a traição e o assassinato é revelado. Sabe, queridos, eu e você não podemos baixar a guarda. Jesus diz: vigiai e orai só no inverno, é isso? Vigiai e orai quando? Sem cessar. Vigiai e orai em todo tempo. Irmão, se está tudo bem na sua vida, não para de buscar. Porque eu sei que se você tem algo de crente aí dentro, quando tiver tudo cair nos pedaços, você vai correr para Ele. Mas não deixa de ser dele quando Ele colocar tudo no lugar. Não deixa de ser dele quando a provisão estiver em dia. Não deixa de ser dele quando a saúde está boa. Não deixa de ser dele quando as contas estão pagas. Não deixa. Porque para Deus não há dois senhores. Ele diz: ou a gente serve a Deus ou serve a Mamon. Ou você está sendo discípulo da luz ou é discípulo das trevas. Ou é Deus ou Belial, diz a palavra. Eu quero terminar essa palavra, e eu sei que você já entendeu o que o Senhor quer dizer, mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você que, embora eu e você passemos por todas essas fases e estações, a Bíblia também dá exemplo de homens e mulheres que viveram a vida toda uma aliança com Deus sem farrapar. Pastor, foram perfeitos? É claro que não, mas a Bíblia não registrou. E tem dois personagens em especial que eu amo demais. É a vida de Daniel e a vida de José. Mas eu quero falar um pouquinho aqui da vida de Daniel. Porque sobre a vida de Daniel, a Bíblia dá registro desde a sua adolescência até a fase dos seus 90 anos de idade. Davi era só um adolescente, entre 14 e 17 anos, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva ele cativo. E a Bíblia diz que aquele adolescente, irmãos, era um adolescente, onde provavelmente perdeu os pais naquela guerra. Ouviu notícia de tios, de irmãos sendo mortos. Outros colegas seus estavam agora escravos, levados cativos. Ele está numa terra estrangeira. Ele é colocado na faculdade do rei, para ficar ali 3 anos estudando. E ao final de 3 anos, ser então indagado pelo próprio rei. Ele vai ser alvo de um exame, uma prova oral, onde o próprio rei Nabucodonosor vai avaliá-lo. E a Bíblia diz que no começo dessa faculdade, Davi propôs não se contaminar em seu coração. E quando Davi propõe, ele procura Ananias, Misael e Azarias e diz: olha, ou eu falei Davi, é Daniel. Então ele procura Misael, Ananias e Azarias, seus amigos do peito, e diz: olha, Deus colocou em meu espírito que mesmo aqui, a gente vai viver o que a gente aprendeu de Deus. A gente não vai se contaminar. Os 3 amigos disseram: é bom que está no teu coração, estamos juntos. Estamos juntos porque um vai fortalecer o outro. Os 3 anos se passaram, irmão. Quando chegou a hora deles serem investigados, avaliados, prova oral diante do rei Nabucodonosor. Leia o final do capítulo 1 de Daniel, você vai ver. A Bíblia diz que os 4 foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os outros estudantes do rei. Nenhum dos outros jovens tinha a sabedoria desses 4. 10 vezes mais. Você consegue entender o que é isso? Eu fico imaginando que o jeito mais fácil de eu demonstrar que ele era 10 vezes mais sábio era dizer o seguinte: um cálculo matemático difícil, que o cara demorava 10 minutos para resolver, eles resolviam em 1 minuto. 10 vezes mais.
Uma interpretação de um texto longo, numa língua estrangeira, que o cara demorou lá 40 minutos, ele fazia em 4. 10 vezes mais, diz a palavra. Só que a Bíblia diz mais: para Daniel deu ainda o espírito de interpretação de sonhos e visões. Aí você vai dizer, tá bom, ele foi um jovem, um adolescente dedicado a Deus. Ok, não foi só isso não. Daniel fica como conselheiro do rei, em todo o reinado de Nabucodonosor. No reinado de Belsazar, que ele estava afastado, mas é chamado no final. E depois um reino, um inimigo se levanta, derruba Belsazar, Dario dos Medos e Persas, e ele também é chamado para ficar lá. E eu quero te dizer uma coisa: já no reinado de Dario dos Medos e Persas, e a Bíblia tem vários relatos da vida de Daniel antes. Daniel está estudando a palavra de Deus, e Daniel descobre no ministério do profeta Jeremias que a palavra profética de que o cativeiro seriam 70 anos. E ele diz: os 70 anos são passados, agora é hora de eu me colocar diante do Senhor. E ele começa a gemer pela sua nação. Ele começa a orar incessantemente, ele faz jejum. Ele não come nada saboroso. Ele não se perfuma. Ele passa 21 dias em dependência de Deus. Já um homem, queridos, beirando os 90 anos ou já os 90 anos de idade. A experiência de Daniel da cova dos leões não é com nenhuma criança não. É com um homem idoso já. Era o terceiro reinado e Nabucodonosor foram muitos anos. A experiência de Daniel na cova, você vai lembrar aqui dos estudos lá da Bíblia desde criança. Por que ele foi para a cova? Porque os seus inimigos disseram: Daniel é íntegro demais, é reto demais, ele está crescendo, ele é o maior dentre a gente. Mas ele não fala a língua da gente, porque a gente quer, sabe, ter um lucro maior, e ele só faz do jeito certo. A gente quer, sabe, enganar aqui, mas ele não aceita, ele é certinho demais. Só tem um jeito de a gente derrubar Daniel, na fé dele, porque ele é completamente devoto ao Deus dele. Aí, como todo rei é vaidoso, rei, vamos fazer um decreto aqui, para ninguém orar, ninguém procurar, ninguém se prostrar diante de outro Deus, a não ser aqui, o próprio rei, durante 30 dias. Arma uma cocó para Daniel. No primeiro dia que o negócio está em vigor, está lá Daniel fazendo o que sempre fez. A Bíblia diz no capítulo específico, que Daniel orava a Deus, 3 vezes ao dia. E ele tinha um procedimento: ele chegava perto da janela do quarto, que virava para Jerusalém, e ali ele se ajoelhava e conversava com Deus. Aqueles amigos da onça vão lá para perto do apartamento de Daniel, fica olhando lá: ei, vem mais, vem mais, vem mais. Juntou um monte de testemunha assim, para chegar na frente do rei e dizer: esse teu queridinho aí, esse teu conselheiro Daniel, do meio dos judeus, ele quebrou o teu decreto. Irmãos, a Bíblia diz que Daniel era um homem tão sério, tão idôneo, que o próprio rei se entristeceu. E o rei disse: olha, Daniel, está selado o decreto com o meu selo, eu não posso te livrar. Quem sabe o teu Deus te livra, porque eu não posso te livrar. Irmãos, aquele homem que não conhecia a Deus, conhecia a Daniel, aquele homem não consegue dormir aquela noite. A Bíblia diz que na primeira hora da madrugada, logo cedinho, o rei Dario vai para a pedra grande que fechava. Um detalhe: quando a gente fala em cova dos leões, talvez alguns de vocês estejam pensando 2, 3 leões. A cova dos leões era um lugar que guardava para execução dezenas de leões. Alguns falam em 30, 40 leões, dezenas de leões. E aquela cova, ela tinha uma pedra grande, que então era colocada, tampando e selada com o selo real. Na madrugada do outro dia, o rei chega lá cedinho. A Bíblia diz que o rei não dormiu. Logo cedinho ele vai lá, e o rei começa a fazer uma coisa de louco, irmãos. Porque, vem comigo aqui. Como é que você joga um cara num lugar onde tem 30, 40 leões famintos? Você joga e você agora resolve de manhã cedo ir lá e perguntar se o cara está vivo. Parece coisa de louco, cara. Mas, irmão, as coisas da fé você não precisa compreender, você só tem que crer. Até o ímpio, quando está andando do lado de um homem de Deus, sabe que o impossível se torna possível.
Porque na madrugada daquele dia, o que o rei faz? Daniel, Daniel, será que o teu Deus pode te guardar? E aí Daniel de lá de dentro responde: Dario, meu rei, eu estou bem, o meu Deus me guardou dos leões. Aplaude ao rei, igreja. É para ti, Jesus. É para ti, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa concluindo. Ministério, pode vir. Deixa eu te dizer uma coisa concluindo. Na vida de Daniel, Deus foi o Senhor em todas as estações. Na vida de Daniel, desde a infância, adolescência, juventude, fase adulta, velhice, ancião. Ah, meu irmão, eu tenho mais. E eu não posso não ler esse versículo, porque a palavra de Deus é tão rica, que olha como é que termina o livro de Daniel. O último versículo do livro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13. Quanto a você, irmãos, olha só, o livro termina com Deus declarando uma palavra para ele, Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Sabe o que Deus está dizendo? Daniel, me agradei de ti em toda a tua jornada. Daniel, você andou comigo durante toda a jornada. E Daniel, meu filho, quando você fechar os olhos, tem uma herança te esperando. Irmão, essa é a mesma promessa que está lá em Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Anda com Deus e ser fiel, diz a palavra. Anda com Deus no dia bom e no dia mau. Sabe, muitas vezes estamos querendo só as bênçãos, mas a palavra fala: conheça e prossiga em me conhecer. É à medida que nos achegamos a Ele, que nos aproximamos dEle. À medida que nos rendemos a Ele, seja no verão, no outono, no inverno ou na primavera, então Ele te recompensará. Quando eu olho para a vida daqueles que foram fiéis ao Senhor, eu sei que Deus os guardou durante a jornada. E alguns até tombaram no meio do caminho, mas tombaram de maneira fiel, porque foram mártires do Evangelho, porque não retrocederam na fé, porque não negociaram aquilo que do Senhor haviam recebido. Irmãos, a caminhada com Deus não é de quem começa, é de quem termina. Seja fiel até o fim. Escolha Deus, sabe, no dia bom e no dia mau. Escolha Deus em todas as estações. E diga, como o Senhor colocou para mim, diga comigo, ó: o Senhor é o Senhor das minhas estações. Diga: na minha vida, Jesus, Tu és meu Salvador e o meu Senhor. Amém? Dá esse aplauso para Ele, igreja. A Deus toda a glória.